Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o canal... esse é o canal Espiritualidade Urgente, um canal que traz o tema da espiritualidade para o nosso dia a dia, especialmente tentando resgatar um pouco de compaixão, amor, porque é importante a gente acreditar no amor, porque no final o que vai vencer é o amor. Bem, gente, nesse dia de comemorar o Dia Internacional da Mulher, reconhecido pela ONU, a gente precisa lembrar que tudo começou em 1908, quando 15 mil mulheres, estou pegando uma colinha aqui, marcharam pela cidade de Nova York, exigindo redução das jornadas de trabalho, salários melhores e direito ao voto. Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou esse como o primeiro Dia Nacional das Mulheres. Lá na frente ele veio a se tornar o Dia Internacional das Mulheres. É interessante que ainda hoje nós vivemos uma situação em que as mulheres não têm os seus direitos reconhecidos pelos homens. É verdade. E a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Nós vivemos hoje também nesse dia o presidente da República do Brasil, o presidente Lula, assinando uma lei que declara sobre o salário das mulheres, que o salário das mulheres deve ser equiparado ao salário dos homens. Vamos também abordar isso aqui, para a gente poder fazer uma reflexão sobre a questão de personagens tóxicos nessa situação toda. Como é que a gente vai linkar isso tudo, né? Dia Internacional das Mulheres, 8 de março de 2023. Vamos aproveitar esse dia aqui para gravar um vídeo aqui rapidinho falando sobre esse dia tão importante, que não tem nada a ver com distribuir flores para mulheres, mas com reconhecer direitos e conquistas dessas mulheres, já que o Dia Internacional da Mulher começou a ser comemorado lá em 1908. Eu vou te dizer por quê. E vamos aproveitar nesse vídeo para falar um pouquinho sobre homens e pessoas tóxicas. Bora? Antes da gente entrar no assunto do vídeo, quero fazer aquele convite todo especial. Já deixa aí o seu like, já faz um comentário e não deixa de se inscrever no canal. Conto com a sua inscrição e com a sua participação. E compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se no final do vídeo você não gostou do tema, você pode dar o dislike, não tem problema. Mas é importante para a gente construir o diálogo, a sua participação. Falou? Vamos lá, vamos ao assunto do vídeo. Então, só para a gente contextualizar, o projeto de lei que o Lula assinou hoje, que visa equiparar salários entre homens e mulheres que desempenham funções iguais, ele inclusive já está na Constituição Federal. Esse pensamento, esse princípio já está na Constituição Federal. No entanto, diversas vezes a gente vê que isso não acontece. Para você ter uma ideia, o DIEESE, com base em dados do IBGE, da pesquisa IBGE, ele mostra o seguinte: o rendimento médio mensal das mulheres, anote aí, é 21% menor que o dos homens. Em média, no Brasil, as mulheres ganham R$ 2.305 e os homens R$ 2.909 para funções semelhantes. Então, a gente já vê aí que na questão do salário médio já há essa discrepância, 21% a menos. Os especialistas em direito do trabalho dizem que o artigo 5º da Constituição estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e o artigo 7º diz que é proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Mas por que essas coisas acontecem? Por que continua havendo essa diferença? Por que a CLT não é respeitada nesse aspecto? Por que as mulheres continuam a ser destratadas, maltratadas ou tratadas de forma diferente, tratadas de forma desigual? Eu quero aproveitar então o episódio do quarto branco do Big Brother Brasil para ilustrar essa diferença. Por que eu quero utilizar? Há uma frase que parece que é a frase que menos importância está tendo nessa brincadeira toda aí do Big Brother,
que a cada edição que passa se torna mais brutal. Até eu li no Twitter ainda agora, pesquisando aqui assuntos, uma frase assim: o que está acontecendo essa semana prova que o Big Brother não é lugar para pessoas boazinhas, tem que ser lugar para pessoas más, e que a performance desse Fred do Desimpedidos demonstra isso. E aí eu quero destacar uma frase que eu vi em alguns twitters somente, não vi muito, está se discutindo muito mais. Ele vai perder a festa, ele não vai ter a festa, estão sendo feitos memes com o Palmeiras nunca teve título mundial, etc. Mas tem uma frase que é bem sugestiva. O Fred Desimpedidos, né, que é o Bruno o nome dele, quando ele está no quarto do líder, conversando com a sua namorada, ficante, parceira, aliada, a Larissa, ela diz para ele assim: não deixa ela entrar no seu psicológico. Quer dizer, não deixa ela manipular a sua mente. Que inclusive a gente viu que ela conseguiu, né? A Domitila conseguiu. Parabéns para você, Domitila. E aí o Fred diz assim: mas não vou deixar mesmo. Uma mulher dessa? A pergunta é: por que um homem diz algo assim sobre uma mulher? Uma mulher dessa. O que o Fred quis dizer com uma mulher dessa? Vamos falar um pouquinho sobre a Domitila. Deixa eu pegar aqui uma colinha na Wikipedia, né, sobre quem é Domitila. Domitila nasceu no Recife em 1984. Ela é modelo, atriz, empreendedora e ativista social. E em 2022 recebeu o título de Miss na Alemanha. Uma mulher negra, imigrante, recebeu esse título lá. Ela nasceu numa área de periferia do Recife, filha de pais que trabalhavam já para ajudar crianças em situação de risco. Eles tinham uma ONG, o Centro de Atendimento a Meninos e Meninas, e ela cresceu nesse meio. Essa é a Domitila. Quando ela tinha 15 anos de idade, Domitila Barros recebeu o prêmio Sonhadores do Milênio, pelo trabalho que ela já fazia nessa ONG. Ela era contadora de histórias para as crianças lá na ONG dos seus pais. Aos 21 anos, ela se formou em serviço social, não poderia ser diferente. E logo depois, ela conseguiu uma bolsa para fazer mestrado em Ciências Sociais e Políticas na Universidade Livre de Berlim, onde defendeu a sua tese em 4 idiomas. Segundo ela conta, ela teve que aprender esses idiomas. E isso lá em 2006. Nesse mesmo período, ela começou a trabalhar como atriz e modelo no exterior. E aí foi onde ela acabou entrando para esse negócio de Miss e se tornou uma Miss Alemanha, sendo uma imigrante. Em 2021, quando ela participou desse concurso de Miss, ela soube o seguinte, que não seria pela aparência, mas pela sua história e pela missão que eles tinham na vida. A Domitila então vive lá, trabalha lá. A Domitila entrou para a televisão e participou de uma novela por 252 episódios a partir de 2009. E aí fica a pergunta: o que o Fred Desimpedido quis dizer com uma mulher dessa? Uma mulher grande, uma mulher que deveria ser respeitada como todas as mulheres deveriam ser. Uma mulher que traz uma história desde a sua infância, saindo da periferia para se tornar uma campeã num país totalmente diferente, num país estranho. Ela declarou, inclusive, que era muito estranho que na Europa, na Alemanha, ela fosse conhecida e no Brasil não, e que o Big Brother estaria trazendo uma oportunidade para ela. Mas eu também penso que a partir desta frase que o Fred fala, uma mulher dessa, a partir dessa frase a gente pode pensar como que essa questão da equidade, essa questão da equiparação de direitos ainda é tão difícil no Brasil. Quando um homem que já é um cara famoso, ele tem um YouTube lá falando de futebol, ele é famoso, ele é uma pessoa que já tem o papel dele desempenhado nas mídias sociais. Quando a gente percebe que essa pessoa precisa dizer que não vai perder num jogo
para uma outra oponente, porque que mulher é essa? A gente vê que a questão da equidade de direitos no Brasil entre homens e mulheres está muito difícil de acontecer. Seja equidade salarial, seja equidade nas funções do trabalho, seja equidade nas funções relacionais. Nós vimos aí esses dias, né, um crime absurdo lá no Nordeste também, quando uma vereadora foi morta pelo seu companheiro porque ele não aceitava a separação. E ele fez uma coisa bárbara. Ele a matou e simulou um suicídio dela. E depois se matou. Quer dizer, as mulheres continuam sendo agredidas. As mulheres continuam sendo tratadas com a frase, o pensamento, o preconceito estrutural, a diminuição estrutural de quem elas são com a frase: uma mulher dessa? Que mulher é essa? Quem é essa mulher? Então continua isso acontecendo. E por causa disso, eu declaro minha votação para que ela seja vencedora, não da prova de hoje, mas que ela seja vencedora talvez do próprio programa. Não é a minha preferida, o meu preferido se tornou o Ricardo Alface, porém eu gostaria muito de vê-la na final. Durante a conversa deles lá na prova do quarto branco, o Fred fez o favor também de atacar a Juliette, dizendo que a Juliette se vitimizava no programa e tentando trazer esta marca para a Domitila Barros. E ela disse, de uma forma poderosa, a Domitila disse: só existe uma Juliette e o meu nome é Domitila Barros. Ou seja, ela não diminuiu a Juliette e nem se diminuiu diante daquele novo ataque que o Fred estava fazendo para tentar diminuí-la como pessoa. Está na hora da gente parar e refletir isso. Hoje que foi votada esta lei, né, sendo que os princípios jurídicos, os princípios do direito, os princípios legais para que haja essa equidade já existem na lei brasileira, existe na Constituição, na CLT e em outros princípios do direito, inclusive na reforma trabalhista de 2017. O que é preciso, inclusive, o que é levantado por especialistas em direito do trabalho, é maior fiscalização. E a gente sabe que fiscalização no Brasil é um problema sério, especialmente na área do trabalho, haja visto o que aconteceu nas vinícolas lá do Rio Grande do Sul, quando descoberto aí já em 2 regiões o trabalho escravo. Não é o meu tema hoje, eu quero fechar então esse vídeo dizendo: olha, Fred, você e outros homens precisam respeitar as mulheres. Você, patrão, precisa respeitar as mulheres. Você, colega de trabalho, precisa respeitar as mulheres. O Dia Internacional da Mulher não é para dar uma florzinha, não é para dar um presentinho, é para trazer respeito, porque é fruto de uma luta de século. De século. Já tem aí mais de 100 anos que essa luta começou em 1908, 2008 fez 100 anos, então já passou de um século essa luta para que haja direitos iguais. E a gente precisa pensar sobre isso. Está na hora de frases como "que mulher é essa?" saírem do vocabulário masculino. Respeito, respeita as minas, respeita as mulheres, respeita o que elas constroem e fazem na sociedade. Falou? Você que chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa aí o seu like. É muito importante a sua participação, tá bom? Até o próximo vídeo.